Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ver o finalzinho desse capítulo. 19, a partir do verso 19, nós vamos até o 21. 1 Reis 19, de 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis 19, a partir do verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, nós pedimos ao Senhor que fale conosco nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir e obedecer a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Como é que você escolheria um sucessor para aquilo que você faz? Como saber que alguém vai fazer bem o que você faz hoje? Não é simples, né? Especialmente se você for bom no que você faz. Se você não for muito bom, qualquer pessoa dá para ficar no seu lugar. Mas se você se achar bom no que você faz, é difícil você passar a tarefa para alguém, não é? Veja, por exemplo, no futebol. No futebol, essa carreira que, quando dura muito, dura uns 20 anos. E aí, acontece muito que um craque deixa ou um país ou um time muito mal acostumado. A gente gosta de ganhar e está acostumado a ganhar, porque tem um craque no time. E todo mundo sabe que o tempo daquele craque está acabando, e logo a gente fica se perguntando, quem vai ser o novo? Então a gente faz aqui no Brasil, quem vai ser o novo Pelé? Quem vai ser o novo Zico? Ronaldo? Ronaldinho? Romário? E até hoje a gente não sabe responder essa coisa, né? Disseram que era o Ney, né? Tem um grupo aqui que fala de outro jogador que não sei se eu revelaria ou não. Tá, vou revelar. Vinícius Júnior. Falar do Vinícius Júnior também. E há uma grande contenda nesse grupo por causa do Vinícius Júnior. Quem que vai ser o novo, o sucessor? Por enquanto nenhum no Brasil. Cadê o Hexa? Não tem. Mas às vezes o próprio craque ele reconhece o seu sucessor. Foi assim com o Ronaldinho no seu auge no Barcelona. O Barcelona estava em Los Angeles na pré-temporada do time, início do ano. Aliás, meio do ano. E aí, o Ronaldinho estava lá com o time e chamou o seu amigo Kobe Bryant, do basquete, outra lenda do esporte, para conhecer o time. E ele chegou para o Kobe e falou assim: Kobe, eu vou te apresentar o cara que vai ser o cara. O melhor de todos. O melhor jogador que você vai ver na sua vida. E o Kobe fala para ele: mas, peraí, cara, o melhor é você. O Ronaldinho estava no auge dele, o melhor é você. O melhor que eu já vi é você. Ele fala: não. Esse cara aqui vai ser o melhor. Sabe de quem ele estava falando? Um tal de Lionel Messi, que tinha só 17 anos quando ele falou isso. 17 anos. O Ronaldinho e o Messi eles jogaram juntos no Barcelona entre 2004 e 2007. Certamente, o argentino aprendeu muito com o nosso bruxo, é assim que a gente chama ele. O primeiro gol do Messi no profissional, inclusive, foi com o passe do próprio Ronaldinho para ele. Coisa mais linda aquele gol. E o Ronaldinho, ele estava certo. O Messi herdou a camisa 10 dele no Barça e honrou aquela camisa e se tornou o maior jogador da história do Barcelona. E para muitos, o maior jogador da história.
Talvez estivesse na cara para o próprio Ronaldinho. Quando ele viu aquele moleque jogando, ele falou, cara, diferencial assim, incrível. Ele vai ser o cara. Mas agora imagine se Ronaldinho ele faz a mesma coisa agora com um menino que ele não conhecia. Aparece um menino na rua, na mesma Los Angeles, e ele fala assim, ei menino, Kobe, vai ser esse menino aí, o melhor do mundo. Vai ser o meu sucessor no Barcelona. Será que ele estaria escolhendo bem o seu sucessor? Alguém que nunca tivesse jogado bola, sequer jogado bola antes. Será que esse garoto conseguiria honrar a camisa do grande Barcelona, como o Messi fez? Sabe que foi algo desse tipo que aconteceu com Elias? O grande profeta vai lá e dá a sua camisa para alguém que nunca tinha profetizado antes. Nunca sequer tinha profetizado antes. Alguém que ele nem conhecia. Ele não sabia quem era. Como é que ele então sabia que ia ser um bom sucessor? Como é que esse desconhecido poderia honrar a camisa que Elias deu para ele? E o que isso tem a ver comigo e com você? É isso que nós vamos ver nessa noite. Em resumo, nós vamos ver que o Senhor nos chama a deixarmos tudo para trás, para servi-lo. O Senhor nos chama a deixar tudo para trás, para segui-lo e servi-lo. Vamos ver isso em 3 pontos. E o primeiro deles é que nós devemos atender um chamado soberano do Senhor para nós. Vamos reler de novo os versos 19 e 20. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Elias estava se encaminhando para o final do seu ministério. O grande profeta do Senhor foi poderosamente usado por Deus durante o reino de Acabe em Israel, um rei perverso que não temia ao Senhor. E Elias disse a Acabe que não ia chover, e não choveu por 3 anos naquela terra. Punição do Senhor para aquela terra. Depois ele desafiou o falso deus Baal lá no Monte Carmelo, mostrando que Yahvé era o único e verdadeiro Deus, exterminando os profetas idólatras de Baal. E depois ele orou para chover, e choveu um baita aguaceiro naquela terra. Mas mesmo assim Acabe não creu. Ele não creu, a rainha tampouco, e a rainha ainda ameaçou Elias. Eu vou matar você, eu vou matar você também. E aí Elias foge dali, desanimado, com a obstinação do povo, com a obstinação do rei, da rainha, e ele pede a morte para si. Mas ele acaba direcionado pelo próprio Deus para uma nova missão. Lá para ir para o Monte Horebe, o Sinai do tempo de Moisés. E lá no Sinai, ele denuncia a quebra da aliança do povo do Senhor. E ele recebe na voz suave do Senhor o consolo que ele precisava e o veredito de julgamento para aquele povo infiel. Deus disse para ele, Elias, há 7 mil pessoas que, assim como você, não dobraram o joelho diante de Baal. Mas vai e unge 3 homens que vão ser a minha espada para aquele povo. 3 homens. Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, filho de Nissi, e Eliseu, filho de Safate, como profeta no seu lugar. Então lá vai Elias na sua nova missão. Ele obedece mais uma vez a palavra do Senhor, e o primeiro que ele vai atrás é Eliseu, o seu sucessor. E ele vai até Abel Meolá e ele acha Eliseu lá trabalhando numa fazenda. Eliseu era um fazendeiro. Estava lá trabalhando na sua fazenda. Eliseu estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. E ele estava na 12ª. Para quê? Ele consegue olhar todas as outras que estão à frente. Supervisionando o trabalho. E aí de repente, um dia normal na fazenda, todo mundo trabalhando, arando a terra. E eles veem uma figura vindo lá. De cara, todo mundo deve ter reconhecido. Um homem com um manto característico de profeta. Além do que, um homem já famoso em Israel. Fez muita coisa
teve todo aquele espetáculo do Monte Carmelo, foi usado por Deus poderosamente, e ele era o procurado número 1 de Israel. Todo mundo sabia quem era Elias, procurado número 1. Cabeça de Elias valia muita coisa ali. Então Elias ele chega e ele começa a andar em direção à 12ª junta de bois. E Eliseu vê ele andando na sua direção. Sabe quando o pastor vai andando na sua direção, olhando fixamente para você? E você pensa assim, cara, o que foi que eu fiz? Né? Eu imagino que Eliseu se sentiu assim. O que foi que eu fiz para esse cara vir? O que será que ele vai profetizar para mim? O que será que ele vai falar para mim? Mas não, Elias não fala nada. Elias passa por ele, tira o manto e joga em cima dele. Só isso. Não precisava falar. Eliseu entendeu bem o que estava acontecendo ali. Elias estava depositando o seu próprio manto sobre Eliseu, dizendo que agora ele também seria profeta. Tanto é que ele corre até Elias e ele pede para beijar os pais. Olha, deixa eu só beijar meus pais que eu vou seguir você. E ele diz, vai e volta, porque você sabe o que eu fiz com você. E ele sabia. Mas a gente pergunta, Deus não disse para ungir Eliseu como profeta no lugar de Elias? O que jogar um manto sobre alguém tem a ver com ungir? Não era para colocar óleo na cabeça dele? Isso é o que se esperaria. Mas a unção que Elias tinha para dar para Eliseu era muito mais do que um azeite na cabeça dele. Era o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. E o manto representava justamente isso. Porque uma das formas do Antigo Testamento dizer que o Espírito de Deus tinha entrado em alguém de maneira especial era dizer literalmente que o Espírito Santo vestiu aquela pessoa. Por 3 vezes no Antigo Testamento aparece essa palavra, esse verbo no original. No nosso, se você for conferir depois, vai ser entrou, se apossou. Mas no original é vestiu. 1 Crônicas 12, 18, 19. 2 Crônicas 24, 20. E Juízes 6, com Gideão. O Senhor vestiu Gideão. É daí também que o apóstolo Paulo tira no Novo Testamento a ideia de nos revestirmos de Cristo. Nos sermos vestidos de Cristo por meio do Espírito Santo. Eliseu ele foi chamado por Deus para ser seu profeta. E ele foi ungido pelas mãos de Elias ao ser vestido do Espírito Santo naquele momento, ao receber o manto do profeta Elias. E eu duvido que Eliseu imaginou que isso ia acontecer naquele dia. Está lá, mais um dia normal. Você acorda na fazenda, cedinho, tira o leite da vaca, toma aquele leitinho fresquinho, depois vai trabalhar. Normal. Um dia normal e do nada aparece um cara. De repente fala assim, bom, acabou, mudou tudo para você, agora você é profeta. O quê? Deus está te chamando. Deus está te chamando. Vem. E ele atende o chamado de Deus. Um chamado que veio do nada. Um chamado que não levou em conta quem ele era, o que ele tinha feito, qual era a experiência dele, nada. Só chamou, venha e me siga. E ele atende o chamado e ele diz, eu vou seguir você, Elias. E é assim, queridos, que o Senhor continua a fazer hoje em dia. Ele mesmo chama soberanamente profetas. Homens comuns, como Eliseu. Homens que podiam ser fazendeiros, policiais, advogados, médicos, qualquer outra coisa. Quando o Senhor chama, acabou. Vai. Hoje os ministros do Evangelho, eles profetizam por meio da palavra já revelada. Mas eles recebem a mesma unção do Espírito Santo de Deus para fazerem essa tarefa. Mas veja o que fica óbvio nesse texto, nós vimos hoje de manhã. O chamado ele vem do Senhor. O chamado vem do Senhor. Elias ele não lançou um concurso. Olha, quem quer ser meu sucessor em Israel? Eu vou ver quem profetiza melhor aí, e aí eu vou dar a vaga para você, vou dar a camisa para você. Não. Deus disse, olha, vai lá falar com Eliseu. Ponto final. Ah, mas ele é fazendeiro. Não importa. Vai lá falar com ele, chama ele. E foi o que ele fez. E talvez você se pergunte, como é que eu sei se eu sou chamado para pregar a palavra de Deus? O puritano William Perkins, ele responde, você deve perguntar a 2 pessoas, por assim dizer, a sua consciência e a igreja. E ele diz, a sua consciência deve julgar a sua disposição, e a igreja a sua capacidade. Não adianta ter só disposição.
A igreja reconhece a sua capacidade de fazer aquilo. Vocação interna e externa. Nós vimos hoje de manhã. O Senhor chama de maneira interna e de maneira externa, com a aprovação da igreja. Sem um desses dois, acredite, você não foi chamado para ser profeta. Nem tente. Mas talvez você pergunte, tá, pastor, mas eu não fui chamado para ser profeta. Na grande maioria que não foi. O que isso tem a ver com a minha vida? Verdade, nem todos nós fomos chamados para isso. Mas todos os que creem foram chamados por Deus para servi-lo. Para servi-lo. Deus não nos salvou, Deus não nos chamou para nós ficarmos de braços cruzados esperando a vida eterna. Deus nos chamou, Deus nos salvou para que nós vivamos para a sua glória em serviço a Ele agora e eternamente. Você não foi chamado para vir todo domingo, sentar aqui, levantar, cantar bonito e simplesmente isso e voltar para sua casa. Você foi chamado para servir o povo de Deus com os dons que Deus te deu. Efésios 2, 8 e 9 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé como um dom de Deus. Mas sabe para que Ele nos salvou? Está lá no verso 10. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Foi para você fazer obras, para você trabalhar, para você servir, que você foi chamado. Sabe como é que Deus fez isso? Lançando o manto do grande profeta sobre nós. O seu Espírito Santo. Você ouviu o chamado irresistível do Senhor para você? Foi porque Ele tocou você com o Espírito Santo dele. Porque Ele te vestiu com o Espírito Santo. Ele te deu nova vida. Ele te deu ouvidos para ouvir. E mais do que isso, Ele te deu poder e autoridade para fazer a obra dele aqui. Para servi-lo aqui. Às vezes a gente pensa, como o apóstolo Paulo falou no texto dessa manhã, quem é suficiente para essas coisas? Ninguém é suficiente, gente. Ninguém é. Mas Deus é. E Deus capacita, Deus chama, e Ele capacita. Ele não só te chama e fala assim, se vira agora. Não, Ele te capacita para aquilo que Ele te chama. Algo inesperado, algo sem mérito algum nosso, assim como Eliseu. Deus chama a gente, uma simples pessoa sendo chamada e capacitada pela vontade soberana do Senhor. A pergunta é, você já ouviu a voz do bom pastor te chamando para segui-lo? Ainda não? Então creia, Ele está te chamando hoje, agora. Mas se você já ouviu, você já atendeu o chamado dele por completo? O chamado não é só creia, é creia e siga e sirva. Você está servindo a Deus com os dons e talentos que Ele te deu? Não espere, se essa moda pega, já pensou? Não espere os presbíteros da igreja jogarem um terno em cima de vocês, alguma coisa assim. Para você servir alguma coisa, tá? Não espera. Seria bem engraçado isso, né? Você já foi vestido. Não espera ninguém jogar o manto sobre você, você já recebeu o manto. O Espírito Santo de Deus já foi lançado sobre você. Você já tem dons e talentos para servir ao Senhor. É hora da gente atender o nosso chamado. Ensinando as crianças, na música, em atos de misericórdia, no boletim, na administração, em aconselhamento, no púlpito, ou no cuidado da nossa casa. Tantas e tantas áreas, meus irmãos, nós temos para servir, e cada um com dons diferentes para servir em todas essas áreas. Mas nós precisamos atender o chamado do Senhor. E olha que essa função é mais primordial da nossa vida do que a gente imagina. E isso é o nosso segundo ponto. Nós devemos priorizar o chamado do Senhor para nós. Vamos reler os versos 20 e 21. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixe-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. E voltou Eliseu, seguiria Elias, e tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Eliseu foi chamado pelo Senhor através de Elias e prontamente ele atende esse chamado. Mas ele pediu ao profeta que deixasse ele beijar seu pai e sua mãe antes de ir. E aí veio a inevitável comparação. Você lembra de outra pessoa que pediu
para beijar seu pai e sua mãe antes de seguir alguém? Eu sei que você lembra. Está lá em Lucas 9, 61 e 62. Um homem, ele chega e diz a Jesus assim, depois dele ser chamado para seguir: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. E aí Jesus faz como Elias, fala assim: vai e volta. Não. Jesus responde: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. E agora? Será que Jesus está condenando o que Eliseu fez? Será que com Elias podia, mas com Jesus não pode? Não, porque embora a frase seja praticamente a mesma, a intenção por trás de quem diz essa frase é totalmente diferente. O homem que disse que ia seguir Jesus provavelmente estava usando a frase, inclusive, de Eliseu, talvez ele devesse conhecer essa história, como uma desculpa para não seguir Jesus imediatamente. Uma desculpa: deixa eu ir na minha casa ali, fazer uns negócios. Eliseu não. O beijo no seu pai e na sua mãe, na verdade, era uma despedida completa da sua família. Uma ruptura com quem ele era e com aquilo que ele tinha de direito. O arado de Eliseu agora era outro. Eram os campos do Senhor. Ele pôs a mão naquele arado e ele não ia tirar nunca mais, até o final da sua vida. Quer a prova disso? Olha o que ele faz imediatamente depois disso. Depois de beijar o seu pai e sua mãe, o que ele faz de imediato? Ele pega a junta de bois que era dele. Ele sacrifica os 2 bois. Ele ainda faz de lenha, ele ainda pega o carro de bois e faz de lenha aquele carro de bois. Ele cozinha os bois e ele dá a carne toda para o povo. Pense no que ele deixou para trás com todos esses gestos. Primeiro, uma fazenda que precisa de 12 juntas de bois. Eu não sou muito especialista em fazendas, mas 12 juntas de bois é uma terra grandinha, não é? Para arar. Eliseu, ele não era de origem humilde. 24 cabeças de gado. Pelo menos 11 empregados para tocar as outras juntas de bois. Uma baita herança que seria toda de Eliseu. Se ele esperasse, continuasse trabalhando lá com dele, uma hora ia sobrar para ele aquilo ali. O pai e a mãe dele iam dar para ele. Mas ele dá um beijo nos pais de despedida, dizendo: olha, eu não quero essa herança para mim. Quando o carro de bois vira lenha, é o fim da possibilidade dele voltar atrás no que ele tinha decidido. Ele não tem mais profissão, ele não tem mais nenhum instrumento de trabalho dele. Os novilhos sacrificados ao Senhor são a sua consagração. E até a carne deles, ele não dá só para os seus mais chegados. Não, ele dá para o povo, ele faz um grande churrascão, chama todo mundo. Eliseu está mais para um jovem rico às avessas. Nós lemos mais cedo, em Mateus 19, quando aquele moço ele pergunta ao Senhor o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. E ele todo satisfeito. Nossa, aí eu estou por dentro. Eu guardo os mandamentos. Quais mandamentos? Nossa, isso aí eu guardo. O que é que me falta ainda, Jesus? O que é que me falta? E aí vem a chave de tudo. Jesus disse para ele: só te falta uma coisa só. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e você vai ter um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue. E aí na hora o jovem fica triste e vai embora. Porque ele tinha muitas propriedades, diz o texto bíblico. Eliseu não. Ele literalmente deu aos pobres o que ele tinha com aquele churrasco. Acabou. Não tem mais nada ali para ele. Se desfez de tudo. Ele abriu mão da sua propriedade, ele abriu mão da sua herança para seguir o chamado do Senhor. A vida que ele tinha na fazenda, que te dava sustento, conforto, agora se tornaria uma vida de dependência sendo um profeta do Senhor. A gente já viu como é que vive profeta. Profeta vai para casa primeiro vai para o deserto receber comida de corvo, depois vai para a casa de viúva, depender de um milagre para comer todo dia. Isso era a vida de profeta. E ele sabia da história. Ele sabia do que tinha acontecido com Elias. E a gente se pergunta, por que Eliseu fez isso? Ele ficou louco? Ele estava entediado com a vida da fazenda, estava muito chato e ele queria mais emoção? Não. Porque ele sabia que ele tinha recebido uma herança superior àquilo que ele tinha.
Como diz Jesus em Mateus 13:44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Eliseu achou o tesouro de servir no reino dos céus. A herança superior. A sua terra agora era outra. Uma terra muito superior àquela fazenda. Sabe quem achou esse tesouro também? Você e eu. Todo aquele que crê achou esse tesouro. Na verdade, foi o tesouro que nos achou a nos chamar para o reino dos céus. E sabe o que isso requer de nós? Mudança de vida. Mudança de vida. Troca de prioridades. Renúncia. Novos planos para a vida. Mudança de vida. O Evangelho faz isso, ele faz tudo de cabeça para baixo, tudo ficar de cabeça para baixo. Aquilo que era prioridade na sua vida não é mais. Aqueles que eram seus alvos não são mais. Aquele que era você não é mais. Você não é a mesma pessoa depois de conhecer a Cristo. Ele faz tudo novo em nós. Não foi esse o caso de Levi na coletoria? Levi está lá sentado na coletoria, coletando impostos, lucrando. E aí vem Jesus e fala assim, segue-me. E ele levanta e ele vira Mateus. Acabou. Não sou mais coletor de impostos, sou servo de Cristo. Vou seguir a Cristo. Não vou lucrar mais. Vou seguir esse cara que não tem nem onde reclinar a cabeça. A mesma coisa com os irmãos, André e Pedro, e Tiago e João. Estão lá pescando normal, um dia de trabalho. E aí Jesus fala assim, venham, sigam-me. E eles deixam tudo para trás e agora vão virar pescadores de homens. O Senhor faz isso com as pessoas. Talvez esse seja inclusive o seu caso, você que está aqui. Você está relutando, mas você sabe que o Senhor te chamou para se dedicar exclusivamente à obra dEle. Deixar a companhia de familiares. Abrir mão daquela carreira promissora que você tinha. Largar a estabilidade do concurso público. Por que não? Servir a Deus contando com o sustento que vem dele e da sua igreja. Loucura para o mundo, não é? É loucura mesmo, porque o Evangelho é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho funciona assim. Lembra das palavras de Pedro para Jesus em Mateus 19? Ele tinha bem noção do que eles tinham feito. Ele fala assim, depois de toda a história do jovem rico, ele fala assim, Jesus, a gente deixou tudo para te seguir. O que vai ser de nós? E Jesus dá uma resposta maravilhosa para ele. Ele fala assim, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da glória, também vos assentarei 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E ele acrescenta, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Esse é o tesouro que você tem. E esse tesouro ninguém te tira, não. Ninguém confisca da sua mão. Percebe como essa herança é muito melhor do que qualquer coisa que o mundo pode te dar? Então, se Ele te chamou, vá. Ele vai cuidar de você. Mas talvez o Senhor não tenha te chamado para o ministério integral. Nem todos nós somos chamados para isso. Mas ainda assim, Ele te chama para deixar muitas coisas para trás. Reordenar as prioridades da sua vida. O reino de Deus é a prioridade da sua vida? Ou é um extra? Basta ver onde estão os seus planos. Onde você investe com mais alegria. Aquilo que você dedica mais tempo. O que não sai dos seus pensamentos. O Senhor Jesus disse, onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. E aí, onde é que está? Talvez você precise rever a sua agenda. Talvez você precise abrir mão daquela promoção que era de direito a você, mas que você vai falar assim, não, pelo reino de Deus não vai dar certo não isso aqui. Talvez você precise engordar menos a sua conta bancária para ajudar um irmão necessitado, sabendo que você está investindo no reino. Talvez você precise descansar um pouco menos para se desgastar um pouco mais,
servindo aos irmãos. Você sabe o que precisa fazer. Deus tem um chamado para cada um, chamados diferentes, mas todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas seja o que for, abrir mão dessas coisas vai valer a pena. Vai valer a pena. Parece perda, né? É nada, é ganho. Pense no longo prazo. O pessoal gosta de falar de investimento de longo prazo, né? Mas longo mesmo, eternidade. Eternidade. Mateus 16, 25 a 27, o Senhor Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que dará o homem em troca a sua alma, ele diz, porque o Filho do Homem é a divina glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Esse é o chamado para nós. Mas sabe o que é bom? Deus manda mais gente para ajudar a gente a viver assim. Nosso terceiro ponto. Nós devemos aprender sobre o chamado do Senhor para nós. Vamos ler o final do verso 21. Então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Eliseu se despediu de seus pais, renegou a herança, abandonou o trabalho, fez um churrascão para o povo e agora era profeta. O antigo fazendeiro virou profeta, da noite para o dia. E a gente pensa, o que é que ele vai fazer agora? Se Elias já fez aquilo tudo, rapaz, eu estou a régua lá em cima, né? Estou esperando. Será que ele vai orar para parar de chover de novo, né? Estava chovendo, para parar de chover de novo? Será que ele vai peitar Acabe, calar a boca de Jezabel? Será? Será que ele vai subir para o Carmelo também fazer operação contra Baal 2.0? Não. Nada disso. Ele se dispõe, segue Elias e passa a servi-lo. Simples assim. Sem glamour, sem milagres, sem feitos poderosos, sem grandes emoções. Seguir, servir. E esse serviço, por falar nisso, era o mais humilde possível. Aqui não diz, mas em 2 Reis, a gente vai chegar lá, capítulo 3, verso 11, diz que Eliseu, quando alguém se refere a Eliseu, fala assim, esse é aquele Eliseu, aquele que deitava água nas mãos de Elias. Deitava água nas mãos de Elias. Ele deixou de ser herdeiro de uma fazenda para lavar as mãos de um velho profeta. Quem nesse mundo faria isso, gente? Quem nesse mundo faria isso? Só alguém que tivesse convicção de quem o chamou. E não foi Elias que chamou Eliseu. Foi o Senhor que chamou Eliseu. E se fosse preciso lavar a mão do profeta para servir ao Senhor, ele ia fazer isso sem problema algum. Porque ele estaria servindo ao Senhor. Aproveitando o ensejo, seria essa a sua reação também? Especialmente você que deseja servir no ensino público da igreja. Imagina só, você procura o conselho e fala assim, eu acho que eu quero ser pastor. Aí o conselho fala assim, muito bem, que bom. Você pode lavar então os banheiros da igreja depois dos cultos, domingo? Qual seria a sua reação? Como é que você se sentiria? Deus subverte as coisas. No reino de Deus não tem essa de serviço importante e serviço menos importante. Todo serviço é serviço feito para Deus. E se fosse para Eliseu lavar a mão de Elias, ele ia fazer isso com toda a alegria do mundo. E assim tem que ser conosco também. O Senhor te chama para um serviço e talvez não seja aquele mais badalado. Talvez seja um serviço que ninguém nunca te agradeça. Fala assim, obrigado porque você fez aquele boletim de domingo, tá? Ninguém sabe nem o que você faz. Mas o Senhor sabe, o Senhor vê, e o Senhor vai te honrar por aquele serviço que você faz por amor a Ele, por amor a Ele. E Eliseu, ele tinha essa convicção, porque ele sabia que um bom líder do povo de Deus é antes de tudo um servo. Foi isso justamente que o grande servo mostrou para nós, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Em Mateus 20, 26 a 28, ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, será isso que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo.
tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Serviço a Deus, em honra a Deus. Esse serviço mostra que Eliseu estava no bom caminho de ser um bom líder um dia. Mas veja um aspecto importante desse simples ato de seguir e servir na vida de Eliseu. Caminhar junto com Elias. Caminhar junto com Elias. Virou ajudante de Elias. O profeta tinha muito a ensinar para Eliseu. Ele já tinha passado por poucas e boas na vida de profeta, e ele ia mostrar a Eliseu com palavras, com ações, como é que vive um profeta do Senhor, como é que ele deveria viver um dia. Sabe como é que a gente chama isso? Discipulado. Discipulado é justamente isso. Não é um treinamento formal que alguém experiente dá, como se fosse uma empresa. Olha, eu vou te dar um treinamento aqui, você vai aprender a fazer as funções de profeta, e depois você está liberado e começa a profetizar. Não, discipulado não é assim. É caminhar junto, é vida na vida, cotidiano compartilhado, ensino e exemplo, ensino e exemplo. Não é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, pais? Ensino e exemplo. Se tiver só ensino e não tiver exemplo, você acha que ele vai aprender? Não vai, não vai. Ensino e exemplo. É mostrar assim, olha, é assim que segue a Jesus, tá? Se eu estiver seguindo errado, não faz como eu. É assim que segue. É assim também que a gente serve no ministério. A gente serve a Deus no ministério assim. Não foi isso que Jesus fez com os 12 por longos 3 anos? Tinha milagres? Tinha sermões impressionantes? Tinha, mas você acha que o tempo todo era isso? Não era, gente. Tinha almoço. Tinha conversa. Tinha caminhada. Tinha trato com as pessoas no dia a dia. Coisas simples e cotidianas, mas que a gente aprende muito com quem faz. Vida compartilhada para aprender a viver no reino de Deus. Já experimentou caminhar com alguém assim? Se não, deveria. Jovens, tem gente que anda há mais tempo com Jesus, que tem muito a ensinar você como seguir Jesus. Muito, muito, muito. Peça alguém para caminhar com você. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Mais experientes na fé. Chame aqueles que você sabe que precisam de direcionamento na vida para ajudar essas pessoas. Já pensou se todos nós fizéssemos isso? Como esse corpo seria mais forte, mais semelhante a Cristo? Não foi isso que ele mandou a gente fazer? Vão e façam discípulos de todas as nações. E o discipulado também envolve a parte ministerial. Ministérios específicos da igreja. Nada como um pastor experiente, por exemplo, para instruir um jovem pastor, um seminarista, como é que se faz o ministério pastoral. Nada como uma boa conselheira para ensinar uma mulher mais jovem a aconselhar. Ela vai aconselhar também muita gente. Nada como pais que criaram seus filhos nos caminhos do Senhor para ajudar aquela família que está começando agora. E isso vale também para todos os serviços na igreja. Chame pessoas para andar junto com você. Olhe para as pessoas, veja quem tem potencial, quem tem chamado para aquilo e chame para caminhar contigo. É melhor do que simplesmente entregar uma batata quente na mão da pessoa. Vai e faz agora. Ué, não sei como é que faz. Mostra como faz. Caminhe junto. Deixa ele aprender sobre o chamado dele contigo. E nisso, queridos, todos nós crescemos muito juntos. Tanto quem discipula, quanto quem é discipulado. Nisso a gente serve ao Senhor, segue ao Senhor, para a glória dele. Esse é o chamado para nós. Seguir e servir. Seguir e servir ao Senhor. Você se escolheria como um bom sucessor de alguém? No início eu perguntei como é que você escolheria o seu sucessor. Mas e você? Você se escolheria como um bom sucessor de alguém? Talvez no que você faz bem você fala, eu seria um bom sucessor. Mas e para algo que você nunca fez antes? E para carregar o nome, a autoridade e trabalhar numa coisa
que alguém infinitamente melhor do que você fez, você ainda acha que seria um bom sucessor? Você sabe do que eu estou falando, né? O meu coração, eu conheço bem, e você conhece o seu. O Senhor, Ele é tão perfeito, Ele é tão justo, santo, poderoso nas suas obras, que quem em sã consciência teria coragem de dizer: deixa comigo, Deus, que eu faça a tua obra. Deixa comigo, Deus. Eu me garanto. Ninguém. Ninguém. Mas sabe quem Ele escolheu para carregar o nome dEle? Sabe quem Ele escolheu para receber a autoridade dEle? Sabe quem Ele escolheu, colocou para trabalhar no reino dEle? Nós. Como é que pode isso? Qual chance isso tinha de dar certo se fosse por nós? Zero. Mas a loucura do Evangelho garante que vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas, fracas, humildes, desprezadas do mundo, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que a glória seja só dele. A glória seja só dele. Porque nessa sucessão, não importa o que a gente faz ou fez, importa quem chamou e falou: vocês vão fazer. Vocês vão fazer. Vocês vão fazer coisas impressionantes. O Senhor Jesus fala, né, para os discípulos: vocês vão fazer coisas impressionantes. E fizeram. E a igreja tem feito, no nome dEle, com o poder do Espírito dEle, com o manto dEle sobre nós. Porque Ele nos chamou. E esse é o diferencial. Não importa quem nós somos, de onde viemos, o que fizemos antes. Importa que Ele nos chamou, mandando o seu grande profeta até nós. Lá estava a gente, nossa vida miserável, a gente não queria nem saber dele. E Ele vem até nós, joga o seu manto sobre nós e fala: segue-me. Segue-me. Já ouviu esse chamado? Muda tudo na nossa vida, muda tudo. O Senhor Jesus, Ele desceu do seu trono para se fazer um servo. Ele se despiu do seu manto de glória para ser vestido humildemente como um homem. Ele abre mão da bendita companhia do Pai e do Espírito. Ele deixa de lado a herança que já era dele para vir esse mundo se fazer pobre por nós, para sofrer por nós. E Ele se entregou, Ele mesmo, para ser imolado naquela cruz, para alimentar uma multidão inumerável com a sua própria carne, com a vida eterna. Você entende isso? Você crê nisso? Então vai ser fácil atender o chamado dele para você. Se você crê, Jesus já te despiu do seu velho homem e Ele te vestiu com a roupa gloriosa dele, o manto glorioso dele, o Espírito Santo, para você fazer, sabe o quê? Seguir e servir. Seguir e servir. Honre essa camisa que você herdou, mesmo sem merecer. Ele está jogando conosco todos os dias, Ele diz, até a consumação dos séculos. E o bom é que nem precisa ser o melhor. Você nem precisa ser o melhor. Isso só Ele é o melhor. Basta ser fiel a quem te deu a camisa. Honrar essa camisa que Ele te deu. Porque Ele já venceu tudo por nós. E nós somos mais do que vencedores. Vamos orar? Obrigado, Senhor,